Obrigado, Senhor, como filhos do Deus Altíssimo, Pai, para sermos luz nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram comigo Salmo 32, a partir do versículo 1. Irmãos, a mensagem de hoje, por um lado ela é pesada, mas eu creio que corações serão libertos nessa noite aqui e restaurados, amém? A mensagem, no fim das contas, é luz, é uma mensagem de esperança, mas para isso a gente precisa esmigalhar, espezinhar a nossa carne, o nosso pecado, amém? Salmo 32 diz assim o salmista: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Todos que são fiéis, orem a ti enquanto pode ser encontrado. Enquanto as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu, o Senhor, o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Irmãos, o caminho para a restauração do coração e para alcançar o lugar em Deus que Ele tem para nós, o lugar que o pastor fala aqui, frequentemente para nós, um lugar em que nós seremos uma igreja, no linguajar que a gente tem usado, relevante. Uma igreja que tem uma resposta para as questões do mundo. Uma igreja que vai ter uma resposta no meio das calamidades que sobrevirão à terra. Imagine, irmãos, o que não está por vir. Nós já vivemos no caos. E que resposta nós temos? Hoje eu estava conversando com o seu Deolindo ali atrás, eu fiquei muito angustiado, porque eu senti que eu não tinha uma resposta para ele. Eu falei o que eu pude. Que resposta nós temos? Será que se eu não fosse mais entregue, que se eu não fosse mais entregue ao Senhor, nós todos, será que a gente não teria uma resposta para ele? Eu não sei, mas é uma pergunta que eu me faço. Você quer entrar nesse lugar, irmãos? Você quer entrar nesse lugar? Você quer ser tão forte, tão forjado no Senhor, tão restaurado, que os teus problemas não serão mais problemas para você? Não é que você vai resolver um problema ou dois. Você pode ter vindo aqui essa noite pensando: nossa, eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, que bom se o Senhor falasse comigo, se o Senhor restaurasse, sei lá, o meu casamento, o meu trabalho. Mas, irmãos, o que o Senhor tem é muito maior. Obrigado, irmão Wander, Deus te abençoe. O que o Senhor tem é muito maior, irmãos. Não é a resolução de um ou dois problemas. O que o Senhor tem é uma solução permanente para o teu coração, de maneira que os problemas serão pequenos, e o que houver de problema na tua vida, a unção dele, a presença dele vai estar antes do teu problema. Você crê nisso? Que o teu pai pode ir antes dos teus problemas aparecerem? Isso a gente vê na vida de missionários, de pessoas, não só missionários, mas pessoas que entregam sua vida ao Senhor. Eu vejo nos testemunhos, eu acho fabuloso e eu quero ter essa vida, irmãos. Em que Deus dá a solução de um problema antes de aparecer. Eu conheço um pastor norte-americano, ele ia para algum lugar onde o Senhor mandava, ele pegava o avião e ia, sei lá, para a Coreia do Norte, para a Coreia do Sul, para a China, para algum lugar. Ele não sabia o que ele ia fazer, mas quando ele chegava lá, já tinha alguém esperando ele, sabendo o nome dele.
e direcionava ele para conhecer um monge budista, alguém assim, pastor Henry Groover. Deus já tinha ido antes e já tinha resolvido o problema dele. Não é que Deus libertou o Henry Groover dos comunistas. Deus já foi antes já e preparou o encontro dele com os comunistas. Você entende isso? Deus vai estar à frente dos teus problemas. E quando aparecer um problema, uma urgência, e você pedir socorro, você gritar por socorro, o Senhor vai estar lá prontamente. Amém? Mas para alcançar esse lugar, irmãos, nós precisamos passar pela via do arrependimento. A via da restauração dos nossos corações. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite para vocês. O primeiro passo, irmãos, para que o Senhor cure o nosso coração, é a confissão. A confissão dos pecados. Mas a confissão, ela vai muito além. Claro que é bênção. Se você sente que você tem um pecado a confessar para o pastor, venha, confesse, não tem problema. Mas a confissão, ela vai muito além do mero falar. A confissão vai muito além de você simplesmente relatar o que aconteceu com você. Muitas vezes externamente. A confissão, irmãos, já vou explicar para vocês o que é. Mas percebam que o primeiro problema que a confissão vai resolver é esse que o salmista cita aqui. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão, imagine, a mão do Senhor pesava sobre o salmista. Então você pensa às vezes, cara, por que minha vida não vai para frente? Por que eu não me liberto da ansiedade? Por que eu não me liberto? Eu tenho ansiedade ainda, irmãos, eu estou lutando contra isso. Mas eu já entendi o que eu preciso fazer. Você pode estar se perguntando, meu Deus, por que esse problema volta e volta? Por que parece que eu atinjo uma parede invisível além da qual eu não consigo passar? Porque é possível que a mão de Deus esteja pesando sobre você, como diz o salmista aqui. Por quê? Porque ainda tem coisa que você não confessou. Tem coisa que você não tem coragem de confessar nem para si mesmo. Eu já fiz coisas tão feias, irmãos, que eu nem sequer no banho, eu me lembro, eu no banho sozinho, lógico, né? No banho sozinho. É meio que redundante, né? Mas quando eu era criança, eu tomava banho com a minha mãe, né? Ela me dava banho, mas então eu já era crescidinho. Mas coisas tão feias que eu fiz, mas tão feias, que eu fechava o olho de vergonha, sozinho, não tinha ninguém me vendo. E eu fechava o olho de vergonha de mim mesmo. E nos últimos dias eu tenho confessado muita coisa para o Senhor, e eu tenho percebido que tinha coisas que eu não tinha tido coragem de confessar para mim mesmo. Elas passavam diante da minha consciência, assim, durante 2 segundos. Mas eu logo rechaçava elas. Porque era muito feio. Era um monstro que mostrava os seus dentes feios para mim durante 2 segundos. E eu pensava, não. Deve ser coisa da minha cabeça. Deixa para lá. São esses pecados, irmãos, que a gente fala, deixa para lá. Que o Espírito Santo está te chamando nessa noite para confessar e se arrepender. Confessa primeiro diante do Senhor. E se arrependa. Por quê? Porque esse peso, ele nos trava espiritualmente. Você acha que Deus vai deixar você progredir espiritualmente se a mão dele estiver pesando sobre você? Não, primeiro ele precisa tirar a mão dele de cima de você. Se Deus fizer você progredir, se progredir na presença do Espírito Santo, progredir em dons, progredir no conhecimento da palavra, se Ele deixar você progredir com a mão dele pesada sobre você por causa de uma culpa não confessa, Ele vai te matar. E eu entendo agora por que Deus me estagnou durante muito tempo na minha vida. Porque se eu avançasse, eu não tinha estrutura para avançar. Porque as minhas costas estavam arcadas por causa do peso da mão dele sobre mim. E esse peso Deus deixa por misericórdia.
E a primeira condição da confissão verdadeira, irmãos, é você sentir esse peso. Não o peso da culpa, do remorso satânico, mas o peso da mão do Senhor. Qual que é a diferença, Daniel? Não sei. Não sei dizer agora qual que é a diferença, mas peça discernimento para o Espírito Santo. O Diogo pode até falar, pergunta para o pastor. Qual que é a diferença entre o remorso? Mas eu sei que o remorso, ele angustia você. É uma angústia que te deixa atordoado e como que tonto. E como que você perde a sua razão. Você não sabe mais como agir e você vai lá e faz mais besteira ainda. Acho que a maior marca do ressentimento, do remorso satânico é esse. Quando você o sente, você sente o remorso pelo teu pecado e aquilo te leva a pecar ainda mais. Mas se é o peso da mão do Senhor, você vai ficar aflito. Mas aquilo não vai te levar a pecar mais. Aquilo vai te puxar, como que vai te dar uma rasteira para você cair de joelho no chão. 2 Coríntios 7,10, coloca lá, por favor. Deixa Deus te pegar aí, irmão. Você acha que não é com você mesmo. É com todo mundo isso aqui. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. É isso aí. Então você vai e peca ainda mais, você fica na morte. Você vai e peca, e peca, e peca. Meu Deus, cara, eu já passei muito por isso. Sentir o remorso, aquilo me gera uma tempestade dentro de mim, eu vou lá, fico atordoado e faço mais besteira. Aí o Diogo vem e me pergunta uma coisa, eu estou parecendo que eu estou doido, mas é porque é uma tempestade dentro de mim. E eu estou lá perdido. Mas o peso que Deus coloca, e é isso que eu tenho descoberto nas últimas semanas, o peso que Deus coloca, Ele liberta. Ele pesa, Ele arrebenta a tua espinha. Ele faz você chorar, Ele faz você corar de vergonha na frente dos outros, mas Ele te liberta. Então, se você tem algo muito, muito, muito constrangedor para contar, se alegre. Não contar para qualquer um, confesse para o pastor, para o teu pastor. Primeiro para Deus, depois para o pastor. Mas se você vai corar de vergonha, se alegre. Porque quando você passar a vergonha, você vai estar sentindo o peso da mão do Senhor sobre você. Então a primeira condição para o verdadeiro arrependimento é a verdadeira confissão. E não há verdadeira confissão se você não sentir o peso do teu pecado sobre as tuas costas. Por isso que é só o Espírito Santo que convence do pecado, irmãos. Porque você pode saber teoricamente. Imagine que uma pessoa totalmente hipócrita, né? Não estou falando que tem ninguém aqui assim, mas imagine uma pessoa totalmente hipócrita, né? Não vou citar nomes. Uma pessoa de outra religião infiltrada aqui, né? Ela vai aprender teoricamente direitinho o que é pecado entre nós. E ela vai chegar e vai confessar tudo bonitinho. Mas ela confessou de verdade? Ela vai falar, fiz isso, isso, isso. Vai lá, chega para o pastor, fiz isso, 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 isso. Mas ela confessou? Não. Ela pode gritar a plenos pulmões de cima da torre da matriz. Ela não confessou. A confissão só ocorre quando ocorre o que o salmista fala no Salmo 51. Vamos lá comigo. Salmo 51, no comecinho. E o que é mais lindo, irmãos, é que Davi foi considerado perfeito diante do Senhor, porque ele sabia disso. Ele fez coisas muito feias, né? Entre elas a traição de Urias, né? O assassinato de Urias, né? Mas por que Deus o considerou perfeito? Pelos olhos humanos, tu olha assim, o Daniel nunca matou ninguém. O Daniel é perfeito, Davi não é. Quem é mais fácil um ser humano chamar de perfeito? A mim, dos olhos naturais, ou a Davi? A mim, porque eu nunca matei ninguém. Mas Davi
ele entendeu o que era preciso para estar na presença do Senhor. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Então, primeiramente, ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pelo teu amor. Ele invoca o amor de Deus, não a justiça de Deus. Ele sabe que se não for o amor infinito do Senhor, ele estava totalmente perdido. E Davi foi um homem segundo o coração do Senhor, porque ele tinha, por como que Davi conhecia esse amor que ele cita, por teu amor. Que amor? De que amor ele está falando? É o amor que ele viu, que ele sentiu no momento em que ele estava no íntimo com o Senhor. Só quem já sentiu esse amor pode ter alguma ideia, irmãos. Um amor infinito, um amor... Eu creio que muitas pessoas aqui já tiveram essa experiência. Mas você só consegue chorar e chorar e chorar e chorar e chorar e chorar. E você não tem mais lágrimas, você chora e chora e chora. Parece que desceu assim uma corrente elétrica do céu, de puro amor, e fica transbordando do teu coração. E quase te mata, tu fica quase sem ar. Você sabe do que eu estou falando? Acho que a maioria sabe. Isso é o amor de Deus. É uma força que é mais forte do que a morte. Não dizem Cantares, o amor é mais forte do que a morte? Esse amor, quando você sente esse amor, você pensa, cara, isso daqui é a força mais forte do universo. E é o amor de Deus. E porque Davi tinha essa revelação, imagine os momentos que Davi não teve com o Senhor. Na caverna, escondido, ou no palácio, ou nos lugares altos, no templo. Os momentos que ele teve com o Senhor em que ele contemplou, ele sentiu essa força do amor de Deus. Ele fala, por teu amor, por esse amor que eu conheço. Não é um amor teórico, não é um conceito teológico. É um amor real, mais forte do que a morte. Eu conheço esse amor. Por teu amor, Senhor. Então isso leva Davi a um lugar de fé. Ele crê que Deus pode perdoá-lo, porque ele já viu aquele amor. Se ele não tivesse visto aquele amor e provado, ele pensou, não. Ele ia pensar, é impossível que qualquer pessoa, seja ela divina ou não, ou humana, possa perdoar um pecado tal como o meu. Mas porque ele tinha a revelação da infinitude do amor de Deus, ele cria. Então, isso levava o coração dele a crer. Então ele continua, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Ou o meu pecado sempre está diante de mim. Como um inimigo que não para de te perseguir, o pecado dele perseguia por onde quer que ele fosse. O que Davi está falando aqui? Ele fala, pois, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois, ele dá uma razão. E esse conectivo aqui no hebraico existe mesmo. Ele fala, pois, por quê? Eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Então ele não está falando, Senhor, me perdoa, porque tu é bom mesmo, então me perdoe. Me perdoe, porque eu quero, me perdoa aí, porque eu quero agradar o pastor. Me perdoa aí, porque eu quero ser um grande missionário. Quantas vezes a gente não chegou diante de Deus pedindo perdão, no fundo, porque a gente pensava que a gente era um escolhido e que Deus ia perdoar a gente porque a gente era um escolhido. Ou um grande homem de Deus, ou um grande pregador, e a gente pensava que Deus ia perdoar a gente por causa daquilo. O único motivo, irmãos, para Deus nos perdoar, e o salmista dá aqui, primeiro é o amor dele, mas há uma condição em nós reconhecermos o nosso pecado, e o nosso pecado estar diante de nós. O que é o pecado estar diante de você? Não é o pecado exterior. Não é uma descrição do pecado. O pecado estar diante de você, e você reconhecer o seu pecado, é você saber, você degustar com gosto, como que fosse o gosto amargo do pecado.
Você percebe espiritualmente como aquilo é ruim. Porque o pecado, na carne, ele é muitos pecados. Na carne eles não são doces. Mas para o nosso espírito é como um veneno. Quando você entende a razão íntima, profunda, interior, de como aquilo é feio para Deus, de como aquilo ofende a presença de Deus, isso não existe teologia, não existe leitura da Bíblia, mera leitura da Bíblia. Não existe pregação, não existe nada que pode te revelar se o Espírito Santo não te revelar. Imagine, irmãos, você conhece uma pessoa muito bem. Imagine pessoas aqui que têm relacionamento há muitos anos, né? Você conhece a pessoa com quem você está. E você sabe que tem certas coisas que machucam aquela pessoa particularmente, de uma medida particularmente ruim. É ou não é assim? Certas coisas que a outra pessoa não vai machucar muito. Mas a pessoa que você conhece, você sabe que aquilo vai machucar ela profundamente. E assim, antes de você conhecer a pessoa bem, aquela coisa, aquele ato que a machuca, aquilo não tinha grande importância para você. Mas quando você conheceu a pessoa, quando você provou da essência dela, você percebe a razão íntima de quanto aquilo a machuca. E a mesma coisa com Deus. Quando você tem um lugar de intimidade com Deus, você vai começar a perceber a razão íntima de como aquilo machuca a Deus. Aí você pode confessar verdadeiramente. Não estou falando que você não possa confessar. Se você ainda não tem plena consciência disso, confesse. Mas peça que o Espírito Santo te leve à confissão perfeita. Amém? Após isso, irmãos, começa o processo de arrependimento. Arrependimento e santificação. Eu já vi em muitos lugares, certos teólogos ou pregadores, colocar uma ordem cronológica entre, uma diferenciação cronológica entre arrependimento e santificação, mas eu creio que ambos ocorram simultaneamente. Porque o processo de arrependimento, eu não creio que ele acabe até o último dia da nossa vida. E a santificação também. E ambos são parte do mesmo processo, no Espírito Santo. Mas, antes de entrar propriamente nesse assunto, veio um negócio no meu coração hoje, quando eu preparava, irmãos, a pregação, que é o seguinte: por quê? Por quê? Com que motivo nós perseveraremos na confissão, no arrependimento e na santificação? Por que você precisa se aproximar de Deus? Porque você vai perceber, eu creio que você já percebe isso, você vai lá, confessa o pecado, se arrepende, faz diferente, depois você cai de novo, e você fica naquele ciclo. Aí depois vem outra coisa na sua vida, te desanima, e daqui a pouco você começa a praticar outro pecado, e aquilo te desanima ainda mais. E você pode muitas vezes parar e pensar assim: por quê? Por que eu devo continuar? Não vou desistir disso aqui? Isso aqui é impossível? É impossível? Claro, para a nossa carne é impossível, mas para Deus não é. Jesus fala isso. Então você pode interiormente ficar desanimado, cara. O que eu estou fazendo? Por que eu já não vou para o mundo de uma vez? E dane-se tudo. Pelo menos eu vou ter a alegria do pecado. Eu já me perguntei isso muitas vezes, irmãos. E sabe qual que é a resposta? João 6:66. Abram comigo. E esse foi o que está aqui nesse versículo. Muitas vezes, depois de muito chorar, depois de muito me debater, depois de muito lutar, só sobrava isso daqui, irmãos. Não sobrava mais nada. Era a última razão que eu tinha para permanecer com o Senhor, era a consciência disso daqui. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus, porque Jesus começou um discurso mais pesado, um discurso que agredia mais a consciência religiosa da época.
Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir como os outros? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, se os teus olhos foram abertos, se você crê verdadeiramente em Jesus, se você percebeu que Ele é o Filho de Deus, quando o mundo te chamar, quando você se desanimar, quando qualquer coisa acontecer que te desanimar do caminho, sobrou uma razão, cara. Para onde eu vou? Para onde eu vou? O que eu tenho? Tudo passa. Tudo será consumido nessa terra. Se você tem algum resquício ainda de vontade de abandonar a obra do Senhor, abandonar a missão que Deus tem na tua vida, abandonar a igreja, sei lá, pense nisso. Para onde você vai? Para quem você vai? Quem que tem as palavras de vida eterna? Foi isso daqui, irmãos, que me salvou muitas vezes. Eu estou ferrado. Se não for Jesus, eu estou ferrado. Então o arrependimento, ele é um processo pelo qual nós temos que passar, um processo árduo e demorado, que dura a vida inteira, mas no qual nós devemos perseverar por causa da consciência de que não há outro lugar para nós. Mas Daniel, como que eu faço para alcançar o verdadeiro arrependimento? O arrependimento, irmãos, ele vem de uma palavra grega que significa mudar de direção, voltar 180 graus. Arrepender-se é isso. É você estar fazendo as coisas de um modo, e como o modo do mundo é o contrário do modo de Deus, para você começar a fazer as coisas do modo de Deus, você tem que voltar 180 graus, fazer o oposto. Então, se o mundo falava para você, não, você tem que ser uma mulher independente, você com teu marido falar com você não pode ser submissa. Você tem que, opa, Deus está me apontando em outra direção. E isso em todas as coisas da vida, irmãos. Todas as coisas. Isso é arrependimento. Arrepender-se não é chorar diante do pastor, não é chorar diante da igreja. Embora faça parte, pode fazer parte, não tem problema. Mas arrepender-se é quando na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você faz o contrário. Você teve tamanho, porque a tua confissão foi verdadeira, a confissão veio antes. A verdadeira confissão. Você teve o peso do pecado, você sentiu o peso, aquilo te machucou. Machucar Deus daquela maneira te machucou. Então aquilo, você vai chegar na segunda, terça, quarta e quinta, você vai fazer o contrário. Porque você não quer machucar Deus de novo. Compreendem? Então, mas acontece o seguinte: no teu espírito, você não vai querer mais machucar o Senhor. Você não vai querer mais machucar o teu irmão, você não vai querer mais se contaminar com o pecado. Mas vai ter algo dentro de você que vai te puxar, vai te sugar para o pecado. Todos nós sabemos que é assim, né? Não, tu tá lá, tu ora, entendeu? Tu passa uma manhã com o Senhor assim, ó, chorando diante dos pés do Senhor, falando: Senhor, eu te amo, e você sente o amor de Deus. Dá meia hora depois, vem um impulso de matar alguém, de estrangular alguém no trânsito. Só um exemplo. Todos nós sabemos que é assim. Por quê? Como que nós vamos resistir a essa tentação e seguir no arrependimento até nos arrependermos 100%? Vejam bem, irmãos. Gálatas 6, versículo 7. Abram comigo, por favor. Paulo diz assim em Gálatas: não se deixem enganar,
De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Durante a minha vida inteira, eu li esse texto e eu pensava nas consequências do juízo de Deus sobre nós, que são verdadeiras também, que estão inclusas aqui. Mas hoje, irmãos, o Espírito Santo me trouxe esse texto quando eu estudava aqui, essa palavra. Quando você planta na carne, não é que vai vir somente o juízo de Deus e vai fazer você perder seu emprego, ou vai fazer você entrar na pobreza, ou você vai pegar uma doença, ou você vai bater de moto. Não é só isso, embora isso possa acontecer. O que você vai colher na carne, como diz aqui Paulo, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. A primeira coisa que você destrói é o teu coração. É a si mesmo. Então você passa anos e anos e anos e anos semeando morte para o teu coração. Aí você quer se arrepender, você não consegue. Por quê? Porque você está colhendo no teu coração os frutos do teu próprio pecado. Qual que é a solução disso? Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Qual que é a solução, Daniel? Comece a semear no Espírito. Comece, um passo de cada vez, um dia após o outro. Pegue aquilo que o Espírito Santo está te apontando. Eu preciso orar 20 minutos. Bora orar 20 minutos. Eu preciso estudar a palavra. Vamos estudar a palavra. Eu preciso não sonegar mais imposto. Não sonegue mais imposto. E vai aos pouquinhos. Vai praticando, vai caminhando no Espírito. Você fica angustiado porque não vai ter dinheiro para pagar a conta. Jesus falou para não se angustiar. Então não se angustie, confie nele. E assim você vai, aos poucos, andando no Espírito. Daqui a pouco, o teu coração vai estar um pouquinho melhor já. Você vai ter um pouco mais de força para guerrear contra o pecado. Porque você vai estar colhendo os primeiros frutos do Espírito Santo. Do agir sobrenatural dele na sua vida. Tudo o que nós fazemos, deixa eu deixar bem claro isso, irmãos. Tudo o que nós fazemos não é o suficiente. Nós não merecemos o que o Espírito Santo faz em nós. Tudo o que nós fazemos. Amém? Porém, nós temos que fazer o mínimo. E se você faz o mínimo no Espírito, se você caminha no Espírito, o teu coração vai começar a ser transformado. E como diz o salmista no Salmo 51, Senhor, cria em mim um coração puro. É o Espírito Santo que aos poucos vai criando um coração puro em você. Mas não é do nada, é se você andar no Espírito. Se você dia após dia após dia, vem... Gente, olha, uma ocasião extraordinária para você vencer a carne e dar um passo no Espírito. É quando vem emoções. As emoções são terríveis. Ontem mesmo eu estava assim, eu liguei para o pastor. Liguei não, né? Mandei um WhatsApp para o pastor. Minha alma estava berrando ontem à noite. Essas emoções, cara, elas vêm de um jeito assim que nem uma tempestade. E parece que sim, cara, eu não consigo fazer nada contra elas. Tu simplesmente vai na correnteza com elas. Mas nesse momento é uma oportunidade extraordinária para você dar mais um passo no Espírito. Se ajoelha, clama ao Senhor, e Ele vai tirar aquela emoção do teu coração, e Ele vai te dar paz. Meu Deus! Você vai perceber, cara, hoje eu dei mais um passo na direção de viver no Espírito. Aí o pecado vai ser um pouquinho mais fácil de resistir, você pode cair de novo. Mas o que importa não é você cair no pecado ou não, gente. Tu acha que Deus está fazendo uma contabilidade do teu pecado? Tu acha que Deus marca lá com um risquinho assim, a giz no céu, quantas vezes você pecou? Não é isso. O que importa é você caminhar no Espírito. O que importa é você estar no processo de transformação do teu coração.
Se você estiver nesse processo, você está em Cristo, por mais que você possa pecar. Compreende isso? Então é isso que importa, irmãos. Por quê? Vejam bem, Gálatas 5:19. Aí nós vemos quais são os frutos, né, ou as obras da carne, e quais são os frutos do Espírito. Prestem bem atenção. Você vai perceber que todo o mal que nós fazemos e toda a nossa incapacidade de resistir à tentação provém de que nós não semeamos no Espírito, nós semeamos na carne. Quais são as obras da carne? Invejas, Gálatas 5:19. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Se você, medite bem, se você tiver amor, primeiro, amor pelo teu próximo e amor para com Deus, você não vai pecar contra o teu próximo e contra Deus. É o fruto do Espírito, não é fruto da sua ação, não é fruto da leitura da Bíblia, gente. Embora é indispensável ler a Bíblia, mas se você lê da maneira errada, não adianta. Se você lê sem a presença do Espírito Santo, não adianta. É o fruto do Espírito. O amor é um fruto do Espírito, do agir do Espírito dentro de você. Por quê? Porque você semeou no Espírito. Você semeia a semente e depois de um tempo você colhe ela. Então quando você começa a colher o amor do Espírito Santo dentro de você, cara, começou a ficar mais fácil. Eu não senti vontade de estrangular minha esposa quando ela me faz alguma coisa. Ou não ser grosso com o meu filho. Percebem? Alegria. Você vai perceber que muito dos nossos pecados, muitos, provém de angústia. Você fica angustiado, você sente um vazio, vou relaxar nesse pecado. Não é assim? Mas se você sentir a alegria do Espírito Santo, você não vai relaxar no pecado, você vai buscar a alegria dele. Então se você meditar em cada um, paz, por exemplo, outro fruto do Espírito. Jesus falou, não vos preocupeis com o dia de amanhã, mas você fica lá se preocupando, fica tendo que tomar remédio controlado, porque você se preocupa. Então você está descumprindo a palavra de Deus. Mas vem o Espírito Santo com o fruto dele, que é a paz, e acalma o teu coração, então você não peca mais. Se você tentar ter paz por conta própria, você está ferrado. Você acha que vai conseguir ficar só mais louco ainda. Você vai ficar colocando aqueles vídeos assim de autoajuda, sabe? Não, está tudo bem. O mundo, eu estou em paz com o universo. Está em paz com o universo? Nada. Amanhã tu está todo ferrado, cara. A paz é um fruto do Espírito Santo. Amanhã, estou em paz com o universo. Vem um cachorro, morde a pessoa. Muita paz com o universo que você tem. Me perdoe se eu estou sendo insensível com alguém, irmãos, mas se você gosta dessa espécie de vídeo, né, mas não adianta nada, isso é conversa para enganar trouxa. Só a paz do Espírito Santo pode te vacinar contra essas coisas. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Todos esses frutos, se você meditar, todos os teus pecados que você comete, eles são combatidos por esses frutos aqui. E como que você faz para gerar o fruto? Primeiro você precisa semear a semente. E não tem um processo, não tem um tempo de maturação e de crescimento até ser gerado o fruto? Tem. Então Deus não vai exigir que você chegou na igreja hoje aqui e já seja Moisés. Entendem? Deus sabe como funciona o coração humano. Ele, como eu falei, Ele não está fazendo uma soma dos teus pecados. Ele só está percebendo, atento, se você está no processo de arrependimento e santificação. Compreende isso? Então, se você começou, né, a Vânia, por exemplo, né, a Vânia, quando a gente conversa com ela, parece que assim, é todo mundo santo
E ela é a prostituta, na Bíblia, né? Prostituta, né? Perdão, mano. E a Vânia, sei lá, ela é Maria Madalena. Ela se sente a pior das pecadoras. Mas não é assim, Vânia. Amém? Eu estou falando isso porque você está no meu GU, então a gente trata depois. Não é assim, irmão. Estou pegando a Vânia como exemplo porque ela está ainda bebê na fé. Ela está, né, dando os primeiros passos. Deus não olha, Vânia. O Daniel peca menos. Primeiro que não é verdade. Mas mesmo que eu pecasse menos, né? Tu acha que Deus está se importando porque eu peco menos? Não, Ele está se importando se eu estou no processo de santificação. A Vânia começou agora, mas ela está no processo, ela está caminhando. Então eu tenho o mesmo valor para Deus que a Vânia. Compreendem isso? Então você vê às vezes um mendigo, um drogado, e você vê um pastor, às vezes o mendigo drogado, ele tá em Cristo e o pastor não está. Falso pastor, né? Embora ele pareça, assim, santarrão. Porque o mendigo está em Cristo. Claro que pode ser o contrário também, né? Mas não deixemos as aparências nos enganarem. Amém? Outra coisa que é necessária, em Hebreus 11, não precisa abrir, em Hebreus 11 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, né, eu já falei que é um fruto do Espírito Santo, é a fé. Sem fé você não agrada a Deus, pode esquecer. Quantas coisas a gente já fez, entre aspas, para o Senhor sem fé? Sem confiança. Eu já fiz 200.000 coisas aqui dentro, irmãos, sem confiança em Deus. Sabe o que valeu isso para Deus? Não valeu nada. Acho que eu teria gasto melhor o meu tempo se eu tivesse trabalhando por aí, carregando carrinho de mão por aí, entendeu? Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Entendem? Mas a fé é um fruto do Espírito. Então, não adianta você querer, não, agora eu tenho fé. Não adianta. Plante, semeie no Espírito a cada dia. Estuda a palavra, revira a palavra. Veja as aulas do pastor, como que eu faço para andar no Espírito em cada área da minha vida. Amém? E por final, irmãos, acontece algo muito lindo, que é a adoção. Quando você se torna filho de Deus. Porque não se enganem. Isso eu aprendi com o Diogo. Eu nunca tinha notado, eu já tinha lido, mas nunca tinha notado. A Bíblia fala, onde que fala, Diogo, que nós somos todos chamados, Ele nos capacitou a sermos chamados filhos de Deus. João 1,12, né? Então, quer dizer, todos nós temos a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. Mas não é todo mundo que é filho de Deus, não. Os fariseus eram filhos de Deus? O que Jesus falou dos fariseus? Filhos de Satanás. Não foi assim? Eles eram filhos de Satanás. Então não é todo mundo que é filho de Deus. Todos são chamados, e Deus abriu a possibilidade que todos se tornassem filhos de Deus. Então quando você começa o processo da restauração do seu coração, pela confissão, arrependimento e santificação, você está começando a dar uns passos para se tornar o filho de Deus. Mas chega um momento em que aquela consciência, aquela condição fica clara. Você, não, agora está claro que eu alcancei a condição de filho de Deus. E acontece. E fica muito claro na sua vida, quando você alcança isso. Diz assim, 1 João 3, do 1 ao 9. Leiam comigo. É muito lindo isso aqui, irmãos. Vale a pena ler, viu? 1 João 3, do 1 ao 9. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quer dizer, na eternidade nós seremos mais do que filhos de Deus. Que mistério é esse? Não sei. Mas João fala, ainda não é manifesto. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo,
assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei com L maiúsculo, é a lei de Moisés. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Que semente? A semente do Espírito, que vai gerar os frutos do Espírito. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Agora vejam, irmãos, no capítulo anterior de 1 João, João fala assim: todo aquele que está em Cristo não peca. Não, escreva essas coisas para que não pequeis. Não é assim que ele fala? Podem ver no capítulo anterior. Eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se pecardes, vocês têm um advogado. Eu usei vocês e vós misturado. Me perdoa por língua portuguesa. Brincadeira. Se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante de Deus, não é assim? Então João está falando assim: vocês pecam? Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Por que Jesus Cristo precisaria ser um advogado se a gente não pecasse? Não precisaria. Então nós pecamos. Mas aqui João está falando que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Não parece que é uma contradição? Antes ele está falando que a gente pode pecar, no capítulo 2. E agora ele está falando que todo aquele que é nascido de Deus não pode pecar. Sabe por quê, irmãos? Se você estudar bem a palavra, você vai entender isso. É porque existe uma condição, a condição de graça. Essa condição em que você está no processo de santificação e você não sai de lá. Ou vocês acham que o pastor não peca? Você peca, né, Diogo? Todo mundo peca, gente. Mas o pastor está num estado de graça. Ele está no processo, ele entrou de cabeça e ele não sai do processo de santificação e arrependimento. Então, se você está continuamente semeando, ele fala aqui, ó: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. A semente do Espírito. Então, se você continua sem cessar, a semear no Espírito, a semente de Deus está em você. E você não habita mais no pecado. Embora você possa escorregar aqui e ali. Entendem isso? Entendem a diferença? Então, quando você alcança essa condição, buscar a santificação se torna o propósito da tua vida, o centro do teu interesse. Aí você se tornou filho de Deus. Aí você entrou nessa condição que João está falando, que você não peca mais. E isso é libertador, irmãos. Libertador. E eu estou entrando nessa condição agora. Eu estou percebendo a diferença que isso faz. E por fim, você vai perceber que todo o processo que você passou era para uma coisa, para você se aproximar do Senhor. Porque é diante do Senhor, é diante do trono dele, vendo a face dele, que nós encontramos a plena satisfação da nossa alma. Pode parecer que outras coisas vão te satisfazer, mas não vão. Quantas coisas boas você já provou na tua vida? Pensa, medite, reflita. Você já deve ter provado muitas coisas boas, mas elas vieram e passaram. Não passaram? Mas e aquilo que o tempo não pode gastar? Existe um poeta inglês que ele fala assim: eu vou conseguir aquilo que o tempo não pode gastar. E tudo que você conseguiu até hoje, o tempo gastou.
Você, sei lá, você quando era jovem era muito bela ou muito belo, o tempo gastou a tua beleza. Você tinha um carro maravilhoso, o tempo gastou aquilo. Tudo o tempo gasta. Se você tem algo bom agora, o tempo vai gastar. A tua família, Lucas, é uma bênção, mas o tempo vai gastar ela. Tu vai perder um dia na terra. Tu não vai ter mais. O Rael um dia vai perder o pai dele. É forte isso, né, irmãos? Então tudo o tempo gasta. Tudo o tempo destrói. Mas o que a gente tem na presença do Senhor é infinito. É infinito. Qualitativamente. Você sente que aquilo é uma infinitude que não termina nunca. Você nunca vai terminar de fruir aquilo. E ela é indestrutível. Indestrutível. O tempo não pode destruir aquilo. Existe algo que a gente precisa buscar além disso? Não tem. E por que a gente busca? Porque nós não temos os olhos da fé para olhar para as coisas. E Deus está o tempo todo querendo nos dar do ser dele. Ele quer nos dar o ser dele. Para que de uma vez por todas, você tenha com uma coisa só, que é a presença dele, o amor dele, a alegria que verte dele, a paz que verte dele. Você vai ter, numa tacada só, você vai ter a solução de toda a sua vida. Aí depois disso é só alegria, irmãos. É só viver com ele. Até encontrá-lo na eternidade. Amém? Então o último passo. Depois que você se tornou filho. Depois que você entrou naquela condição em que você não peca mais. A tua vida não é mais, meu Deus, agora eu voltei para o mundo e agora eu estou voltando para a igreja. Não, não. Isso você não precisa sair da igreja. A igreja não é isso aqui. Muitas vezes eu estava fora, eu estava desviado aqui dentro. Desviado. Eu estava aqui dentro fisicamente, mas eu estava desviado. Então você pode estar dentro da igreja e desviado. Mas quando você alcança a condição de filho, você não se desvia mais. Você não, agora... Por isso que a Bíblia fala, Paulo fala, que é impossível que aqueles que provaram do dom celestial, provaram das virtudes do século vindouro, e pequem de novo, e caiam, é impossível que eles voltem. É depois que você alcançou essa condição de filho. Não é se você praticou um ou outro pecado, não, é se você saiu da condição de filho, aí não tem mais jeito. Porque daí você rejeitou o Espírito Santo. É muito forte isso. Então quando você alcança a condição de filho, só resta uma coisa: se aproximar mais e mais e mais e mais e mais de Deus. Provérbios 4, versículo 18, diz assim: o caminho do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. O teu caminho será assim, quando você alcançar a condição de filho, plenamente liberto, plenamente arrependido, pecando aqui ou ali, claro, mas no processo contínuo de santificação, do qual você não sai mais. Assim, você mergulhou de cabeça e vamos embora, e eu vou me arrebentar todo na carne, mas vamos embora. E você fez um compromisso solene de ir até o final, e você vai. Você vai começar a viver isso daqui, você vai começar a perceber que o teu caminho vai começar a ficar cada vez mais claro, cada vez mais claro, cada vez mais claro. E qual que é o fim disso, irmãos? É a eternidade, é a glória infinita do Senhor na Nova Jerusalém. Então não tem nada além disso, irmãos, para a gente querer, para a gente desejar. Essa é a mensagem dessa noite. Nós somos miseráveis, todos nós. Alguns conseguiram estabelecer o pé no processo de santificação e arrependimento. Alguns ainda não conseguiram. Mas Jesus chama todo mundo a fazer esse compromisso de ir até o fim. Se coloque de pé em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te agradecemos. Nós queremos te convidar, Espírito Santo, a encerrar esse culto. Que cada coração, Senhor, entenda profundamente a palavra que foi ministrada, Senhor. E nós te pedimos, Espírito Santo, que pessoas aqui
que achavam que não tinha jeito, ou achavam que não, eu vou voltar para a igreja, mas vai acontecer tudo de novo. Revela, Espírito Santo, que não vai acontecer tudo de novo. Agarra-nos no teu amor, Senhor. Prende-nos, Pai, no teu amor que é mais forte do que a morte. E nós queremos, se você está agora no seu lugar, feche os seus olhos. E se você entendeu, e se você quer isso que foi pregado aqui, faça agora um compromisso com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, de ir até o fim, de não desistir, de ir dia após dia, plantando sementes no Espírito, mesmo muitas vezes não entendendo, mesmo muitas vezes plantando um monte de coisa na carne também. Siga em frente, não pare. Até o fim, quem perseverar até o fim será salvo, falou Jesus. Faça esse compromisso, mas se você fizer esse compromisso, não vai ter volta. Senhor, nós colocamos os nossos corações diante de Ti agora. Nós fazemos uma declaração diante dos céus, diante da terra, Senhor. Nós queremos estar contigo na eternidade, Senhor. Nós não queremos nada diferente disso, Senhor. Nós queremos nos assentar, Senhor, no Teu colo, à Tua mesa, Senhor. Nós queremos ser Teus amigos, Senhor. E não importa, custe o que custar, custe o tempo que custar, Senhor. As lágrimas, o sangue, Senhor. O incômodo, a vergonha, o constrangimento que custar, Senhor. A frustração que custar, Senhor. Frustração emocional, frustração material que custar. Nós continuaremos caminhando na Tua direção, nos arrependendo dia após dia, até que nós alcancemos, Senhor, o dia perfeito na Tua glória eterna.